Olá, caros registas, bem-vindos a mais um vídeo do canal Tunga Brites. Hoje vamos dedicar a mais uma continuação das aberturas no menor, um pau, um ouro. Hoje iremos dedicar às respostas, respostas não, ao ruído do respondente. Como já vimos noutros vídeos das continuações dos menores, já vimos, por exemplo, o ruído de um sem-trunfo do abridor. Há vários tipos de convenções para dar continuidade, tipo o check-back, o Rudy ou two-way check-back. Vimos também no último vídeo as, os ruídos do abridor e tipo de continuações e tipo de zonas que o abridor pode possuir. Hoje vamos dedicar então aos ruídos correspondentes. É um ruído que dá lugar a muitos erros, tanto iniciados, intermédios, jogadores intermédios, mesmo avançados. Vê-se muito à mesa a cometer vários tipos de erros nesta posição. Não se sabem se às vezes há uma voz pensando que é forcing quando não é forcing, outras vezes dão uma voz que é natural quando é artificial ou vice-versa. Hoje vamos aqui introduzir as várias noções existentes no sistema natural a nível do ruído do respondente, depois da abertura menor e da ruído do abridor. Por exemplo, como vimos no vídeo anterior das respostas do abridor, o respondente também tem aqui três zonas, como sabem, que se aprende desde quando se começa a jogar brites, do respondente, que é a primeira zona, depois de responder, não é? Que é 0 a 5, mas a primeira zona é 6 a 10, a segunda zona é a zona de convite, o limite, não é? 11 a 12, e depois a terceira zona de 3 ou mais pontos. Por exemplo, temos aqui este caso de parecer abrir um pau, nós marcamos uma copa e parecer revidou uma espada. Temos aqui o caso em que estamos numa zona 6 a 10, marcaríamos duas espadas, por exemplo, com uma zona 11 a 12 marcaríamos três espadas e uma zona já de terceiro limite, já marcaria, de terceira zona, já marcaríamos quatro espadas. Portanto, vemos também que falamos ainda nessa situação no vídeo anterior. O sistema natural joga um pau, uma copa, uma espada. Joga esta situação forcing por uma volta. Isto é forcing, mudança de naipe. Agora a tendência é jogar um pau, uma copa, uma espada com ser limitada a 18 pontos e aquelas mãos com 19 ou mais pontos dar uma espada em salto. Quer dizer, um pau, uma copa, duas espadas, promete 5 paus e 4 espadas. Uma mão com 19 pontos de honra ou mais. Por isso, nestas situações, estando bastante fraco, por exemplo, uma mão com 5 ou 6 pontos, até poderíamos estar aqui a passar um pau, uma copa, uma espada. Mas isto é uma situação especial. Nesse caso, 6 a 10. Pronto, raramente devemos passar quando temos aqui apoio, mas mesmo com 5 pontos podemos perfeitamente passar porque sabemos que o parceiro está limitado a 18. E agora 4 espadas do abridor, 7, 8, 12, 13, 14, 15, com apoio e passa a ter 17. 17, sabe que também nós notamos o mínimo para marcar duas espadas e marca aqui 4 espadas. Então, vamos ver aqui algumas noções das respostas do ruído do respondente. Né? Como vimos, as três zonas, 5 a 10, 11 a 12, 3 ou mais pontos de honra, não é? Enquanto não houver a fit. Tipos de ruído da primeira zona. O ruído é um sem trunfo, por exemplo, como neste caso, não? Um pau, uma copa, uma espada, com defesa no quarto naipe, 6 a 10, pronto, isto está aqui a mostrar uma mão de 6 a 10 pontos limitado. Não deve estar super mínimo com 3 espadas, pode passar por exemplo uma espada. Temos também aqui a repetição de naipe da resposta, ou apoio ao nível mínimo, como vimos no caso anterior. Temos também aqui esta situação de um pau, uma espada, um sem trunfo do abridor, não jogando, por exemplo, o check-back, não jogando aqui um
uma convenção que qualquer jogando o natural, 2 ouros passa a ser é o Os, quer dizer, mostra uma mão com 5 ou mais ouros e 4 espadas, dado que com 5 ouros e 4 espadas marcamos sempre uma espada escondendo o naipe de ouros, né? jogando o ouro Os. Como podem ver aqui esta nota, por exemplo, com 5 espadas e 4 ouros, não devemos marcar assim, mas devemos revidar 2 espadas. Sabemos que temos pelo menos 5 em frente a 2, temos 7 em linha e melhor que estar a jogar um sem trunfo. Temos também aqui esta situação que às vezes dá lugar a muitos erros, que é a abertura num pau, uma espada, a revida num sem trunfo. Esta voz 2 copas é não forcing. Mesmo jogando com o Rudy ou Shake Back, quer jogando, quer não jogando, 2 copas é sempre não forcing, é um bicover económico, 5 a 10 pontos, em que o abridor pode perfeitamente passar ou caso, por exemplo, tenha 3-3, 3 copas e 3 espadas, pode corrigir para espadas, sabe que, ou mesmo até com 3 copas e 2 espadas, também deve corrigir para 2 espadas. É preferível estar a jogar num fit 5-2, estar a jogar num fit 4-3. Depois temos aqui os rebidos ambíguos, que esta situação, basicamente, este rebido é uma exceção, que é a abertura num pau, uma espada, 2 paus, 2 copas. Isto também, muitas vezes, as parcerias confundem isto com um terceiro knife forcing. Isto não é um terceiro knife forcing, é uma mão que ainda pode ter perfeitamente 5 pontos. O terceiro knife forcing só é usado se for o naipe imediatamente seguinte ao naipe de abertura. Quer dizer, um pau, uma espada, 2 paus, 2 ouros seria terceiro naipe forcing. Neste caso, saltou 2 ouros, por isso 2 copas aqui é natural. 5 pode ainda ter 11 pontos, no máximo dos máximos. Aparecer agora aqui acima de mínimo, ou com 4 copas, não mínimo, pode marcar aqui 3 copas, mas perfeitamente também pode passar 2 copas. Não é uma voz não forcing. Isto é preciso distinguir isto também das situações de um ouro, uma espada, 2 ouros, 2 copas. Aí sim seria terceiro naipe forcing, porque o terceiro naipe é imediatamente a seguir ao naipe de ouros. Pronto, isto é um seguimento, quer dizer, uma continuação que dá lugar a muitos erros nas parcerias e desconhecimento de como é que se deve jogar o natural ou o terceiro naipe forcing. Pronto, mas como estão a ver aqui, isto é uma situação que perfeitamente pode ter aqui a 5 pontos. É uma situação de ainda que pode estar em primeira zona, mas ainda pode estar aqui na segunda zona, pode ter aqui 10, 11 pontos e o parceiro não mínimo deverá marcar aqui qualquer coisa. Rebites da segunda zona, aqueles tais rebites de mãos de limite, convite, não é? Por exemplo, a citação um pau, uma copa, 2 paus, 2 sem trunfo, quer dizer, marcação em 2 sem trunfo, ou um pau, uma copa, uma espada, 2 sem trunfo, por exemplo, ou apoio no segundo naipe, caso seja rico, um pau, uma copa, uma espada, 3 espadas, ou apoio simples no naipe retido, não é? Neste caso, um pau, uma espada, 2 paus, 3 paus. E depois desta situação, que também às vezes está a lugar a bastantes erros, que é a repetição do naipe em salto, depois do rebido do abridor ou depois da marcação ou mudança de naipe do abridor, este 7 tem sem trunfo. Quer dizer, se for um pau e repetir o naipe de paus, ou se for um pau e agora mudar para outro naipe, estas voltas em salto são sempre convites. São sempre aquela mão de 6 cartas com 9 pontos perfeitamente. Mesmo com 11 já é demasiado forte para marcar aqui 3 copas, tem que ser os 11 mal feitos. Isso é uma mão não forcing. O parceiro com uma carta pode passar. Com uma carta e 12 pontos, não tem razão nenhuma, porque não vai marcar agora. Também é um dos erros que se vê frequentemente, é agora o abridor com mínimo, sem fita copas, marcar 3 sem trunfo. Quando
Geralmente este terceiro trunfo são um desastre. Pronto, e temos também aqui uma situação ambígua. Da segunda e terceira zona, quer dizer, com uma mão com 11 ou mais pontos, que é o quarto naipe forcing. Para quem tenha combinado não jogar o quarto naipe forcing partida, que é, vimos também num vídeo anterior, o quarto naipe forcing, que são aquelas mãos de 11 ou mais pontos, quando o quarto naipe não é feito a inversa. Aqui é, neste caso, uma copa, uma espada, 2 ouros é mais económico que copas, marcado ao nível 2, então um quarto naipe forcing, um ouro, uma espada, 2 paus, 2 copas, a mesma coisa. Pronto. São aquelas mãos de convite ou mais, pronto, que é apenas, estes rebidos ambíguos são apenas forcem por uma volta. Depois temos aqui também a situação do rebido em um C-trunfo, um pau, uma copa, um C-trunfo, como vimos em vídeos anteriores, jogando isto uma convenção qualquer, 2 paus, ou é Rudy, checkback, ou qualquer outra coisa, que são sempre aqueles rebidos ambíguos em que o respondente não está a prometer uma força de partida, mas está a prometer pelo menos uma mão de limite da segunda zona. Temos aqui o caso especial do terceiro naipe forcing, igual que estas duas anteriores. O terceiro naipe forcing é uma situação da segunda ou terceira zona. Existe uma situação que se deve marcar, terceiro naipe forcing. Temos aqui um exemplo de um pau, uma espada, 2 paus, 2 ouros. Portanto, isto são as tais situações de ser naipe forcing que mostra uma mão de pelo menos 11 pontos. Não é uma mão forcing partida, mas sim uma mão forcing por uma volta. Como estamos aqui a ver, o rebido é ambíguo, segunda e terceira, 11 ou mais, forcing apenas por uma volta. Aplica-se depois, só se aplica o terceiro naipe forcing, só se aplica nessa situação, no rebido da repetição de naipe do abridor. Um pau, uma espada, 2 paus, 2 ouros, ou um ouro, uma espada, 2 ouros, 2 copas. Também na abertura, no caso da abertura de uma copa, uma espada, 2 copas, 3. Mas pronto, aqui estamos a ver a situação. Estamos hoje a ver as continuações da abertura de menor, mas também essa situação é possível. Se for uma copa, uma espada, 2 copas, 3 paus, também é uma situação de terceiro naipe forcing. Nestes casos, este terceiro naipe forcing, como estão aqui a ver, aplica-se depois da repetição do naipe menor do abridor e só no naipe imediatamente acima do abridor. Quer dizer, um pau, uma espada, 2 paus, 2 ouros, que é o naipe imediatamente seguinte. Se for 2 copas aqui é natural. Um ouro, uma espada, 2 ouros, 2 copas. Pronto, isto também é de ser naipe forcing. Estas votos são votos artificiais, não prometem nem comprimento nem valores. Portanto, só pedem a descrição do abridor. Isto é uma espécie de uma espécie de quarto naipe forcing. O terceiro naipe forcing é bastante semelhante, que era basicamente o que se pede é a descrição do abridor e o abridor também irá responder também da mesma forma o quarto naipe forcing. Portanto, em que situações é que vamos então aqui marcar o terceiro naipe forcing? Ou porque não tem não tem voz disponível para mostrar a sua força, por exemplo, aqui uma mão com 17, com 17 pontos, quer dizer, uma mão rolar com 17 ou 18, querer saber se o parceiro está mínimo ou máximo. Ou, por exemplo, uma mão com 5 cartas de espadas e 11 ou mais que quer saber se o abridor ainda tem 3 cartas de apoio. Uma mão que ainda quer aqui buscar um fito 4-4, por exemplo, neste caso um ouro, uma espada, 2 ouros, 2 copas, tentar buscar aqui o fito de copas. Esta voz de 2 copas é artificial, mas pode ter aqui, por exemplo, uma mão com 5 espadas e 4 copas e 11 pontos. 11, 12 pontos passa aqui por 2 copas e agora o abridor com apoio poderá marcar 3 copas. Apoio no naipe, outro tipo de situação é quando uma pessoa, o respondente tem apoio a paus, mas marcando 3 paus é uma mão não forcing, 3 paus. Por isso, com uma mão com bastante jogo, com tentativa de slam, por exemplo,
pode marcar aqui uma voz de relance, 2 ouros, e sobre a voz a voz do abridor marca apoio a paus e coloca a situação em força impartida. E depois também a situação de problemas no quarto naipe para marcar 3 sem trunfo. Por exemplo, mesmo a mão balançada, com problemas a copas neste caso, ou problemas aqui a paus neste caso, prefere estar a colocar o abridor, pede ao abridor para marcar sem trunfo com pega no quarto naipe. E esta última situação, que é semelhante à anterior, que é, por exemplo, uma mão com fita paus, tem uma mão balançada, mas por exemplo, tem também 3 cartas, por exemplo, no quarto naipe, e quer que seja jogado do lado correto, do lado do abridor, que se tiver pega por exemplo, com 4, 3, 3, 3, não é? Às vezes vai marcar aqui 3 sem trunfo, mas se tiver 3 no quarto naipe, por exemplo, aqui a copas, vai pedir ao parceiro que marque 3 sem trunfo com copas, para ser ele a receber, quando tem, por exemplo, 6 cartas a paus para correr. Portanto, eu deixo aqui esta nota, um pau, uma espada, 2 paus, 2 ouros, isto não é wash. Quem joga, passando a jogar de ser naipe afirmativo, passa a ser natural, passa a ser 2 ouros passa a ser artificial. Quem no jogo de ser naipe afirmativo, isto é wash, não é? Mas jogando de ser naipe afirmativo, que é a tendência atual e a maior parte das pessoas jogam, e vê-se também no BBO, no Fanbridge, o terceiro Knife Forcing. Acho que o BBO é o New Miner Forcing, mas no Fanbridge é mesmo o terceiro Knife Forcing. Já se mostra mesmo até com 10 ou mais pontos, e não com 11. Pronto, aqui mais uma situação. Como estou aqui a ver, 2 copas não comete 4 cartas. Pode ter um apoio a ouros com Game Forcing. Portanto, agora, o abridor, como deve tratar a mão, o abridor deverá dar por ordem de prioridade. Primeiro, apoiar o naipe 3 cartas do respondente, por exemplo, neste caso, um ouro, uma espada, 2 ouros, 2 copas, com 3 cartas as espadas, deverá marcar espadas. Marcar sem trunfo, neste caso, no quarto naipe, neste caso, com control, com pega a paus, marcaria 2 sem trunfo mínimo, 3 sem trunfo máximo. E depois com uma mão mínima sem pega e sem 3 cartas, revida no naipe de abertura, né? Um ouro, uma espada, 2 ouros, 2 copas, 3 ouros, mostra uma mão mínima sem pega, e uma mão máxima, porque sabe que o abridor tem 11, não é? Uma mão máxima vai marcar aqui, por exemplo, o quarto naipe forcing. E depois na situação, a última situação é com 4 cartas de apoio. Se tiver aqui uma mão com 4 cartas de apoio, marca aqui 3 copas e máximo, né? Com 4 cartas de apoio máximo, marcaria 3 copas. Mínimo, teria que marcar 2 sem trunfo e esperar que parceiro marque 3 copas. Pronto, rebidos da terceira zona, finalmente, são aqueles rebidos força em partida. Damos aqui alguns exemplos, que também às vezes comete muitos erros, que é um pau, uma copa, uma espada, 3 paus. Isto aqui é um rebido de força em partida. Estas mãos de limite passariam por o quarto naipe forcing, ou marcaria aqui 2 sem trunfo. Por isso, isto é uma situação força em partida que dá lugar também às vezes a erro, e ver-se o abridor responder. É o apoio no primeiro naipe do abridor, não o apoio no naipe, no segundo naipe. Por exemplo, aqui neste caso, uma espada 3 espadas, sabe-se que é limite, mas no caso de apoiar o naipe do abridor, passa a ser força em partida. Situação também num rebido inversa, por exemplo, pau, uma copa, 2 paus, 2 espadas. Isto, embora seja terceiro naipe forcing, este é um rebido inversa. Isto é sempre uma situação de força em partida. Por exemplo, o terceiro naipe forcing seria aqui em 2 ouros, pau, uma copa, 2 paus, 2 ouros, que seria as mãos com convite, com problemas no quarto naipe, por exemplo. Quarto naipe força em partida. Quando é que se joga quarto naipe força em partida? Nas situações em que o quarto naipe é marcado inversa, por exemplo, neste caso, um pau, um ouro, uma espada, 2 copas, isto é marcado inverso, um pau, uma copa, 2 paus, 2 espadas, ou aquela situação de marcar ao nível 3, por exemplo,
ou um ouro, uma espada, dois, não, pronto, agora não estou a ver, pronto, uma situação, uma espada, dois ouros, duas copas, três paus, situações de quarto naipe em terceiro ao nível 3. Pronto, depois temos também aqui outra situação, força em partida, que é marcação do naipe em salto. Isto mostra sempre uma mão de 5-5, com 5-4 passa pelo terceiro naipe forcing. E a situação também depois da abertura, depois da resposta, depois do revido do abridor em inversa, qualquer apoio depois do revido do abridor em inversa são mãos força em partida. Esta mão mostra uma mão de 17 a mais pontos, por isso, se não tiver uma situação força em partida, passa por 2 sem trunfo, portanto, com 5 a 7 pontos, como já vimos também no vídeo das inversas. Com apoio a paus, 5 a 7 pontos, passa por 2 sem trunfo. Com 8 a mais pontos, apoia direito. É a mesma coisa também em copas. E depois o terceiro naipe forcing. Sempre temos aqui, existe também o terceiro naipe forcing partida. Em situações de forcing partida, que é esta situação em que marca o nível 3. É um ouro, uma espada, 2 ouros, 3 paus. O local também que vemos aqui, que é o revido inversa, que é o terceiro naipe inversa, o terceiro naipe ao nível 3. Pronto. Ao ser aqui ao terceiro nível, terceiro naipe é força em partida, pode ser afirmativo, pode ter uma mão afirmativa, uma mão com 5 espadas, ou ainda uma mão com apoio no naipe de abridor e quer colocar em força em partida. Pronto, e depois outras situações, força em partida. Quando o abridor marca uma voz forte, como vimos aqui, tanto da inversa como, por exemplo, em 2 sem trunfo, da terceira zona, não é? Como vimos no vídeo anterior, um ouro, uma espada, 2 sem trunfo, da segunda zona, da mão 17-19, nesse caso 2 sem trunfo é 18-19, qualquer voz acima de 2 sem trunfo é força em partida. Esta mão, 3 ouros, não é uma mão fraca, uma mão ou que tem apoio a ouros, pode ter 5 espadas, mas pode ter aqui uma mão com 6, 7 pontos, mas perfeitamente pode ter aqui 15. É uma mão ilimitada, não é? Pode ter aqui 15 pontos e tentar jogar spam, estar a definir aqui qual é o naipe de apoio, qual é o fit. Aqui a mesma coisa, uma copa, uma espada, 2 sem trunfo, 3 copas é força em partida, mesmo em repetição, mesmo um ouro, uma espada, 2 sem trunfo, 3 espadas, repetição, isso é uma força em partida, isto até é um spam try, dado que esta mão 2 sem trunfo já mostrou 2 cartas, a mão normal marcaria 4 espadas, por isso 3 espadas até é uma mão bastante forte. Temos aqui também outra situação de força em partida, que é o apoio no bico em salto, que é a mesma coisa que a situação diversa. Um pau, uma copa, 2 espadas, 3 espadas, isto é uma voz muito forte. Tem aqui igual que a inversa, com um pouco jogo marcaria sem trunfo, com um jogo intermédio, com 8, 10 pontos marcaria 2 espadas, 4 espadas, e com uma mão de 11 ou mais marca 3 espadas devagar. Outra situação igual. Depois do revido do abridor em 3 paus, que é força em partida, 3 copas também é uma situação força em partida, não é? Que não se pode passar. Pronto, e por fim, a marcação ao nível 3, igual que o 2 sem trunfo. Se for a repetição de naipe em salto, que mostra também uma mão forte, qualquer voz em frente é uma voz, quer dizer, esta voz é forte, mas não forcing. O respondente com 5, 6 pontos, 7 pontos pode passar a 3 paus. Agora, se marcar qualquer voz, aqui coloca este leilão em força em partida. Aqui a mesma coisa, um ouro, uma espada, 3 ouros. Tenho aqui um erro, pronto, seria aqui 3 copas. É uma situação também força em partida. Então vamos ver aqui algumas situações, alguns exemplos no BBO. Ver aqui que nos vamos parar. Então,
um pau, uma copa, uma espada. 4, 7, 8. Estamos quase naquela situação de marcar 3 copas aqui, mostrar uma mão de 9 anos honra com 6 cartas. Neste caso temos menos 9, estamos na situação da primeira zona, 6 a 10, marcamos aqui 2 copas. Só estamos a prometer 5 cartas. Vamos até ter, por exemplo, 5 copas e 5 ouros, ou 5 copas e 4 ouros. Marcaríamos aqui sempre 2 copas, dado que 2 ouros é quarto Knife Forcing. Portanto, isto é uma mão então de primeira zona. Aqui também marcar um ouro, uma espada, 2 ouros. Portanto, como ouvimos também nas folhas, se fosse um pau, uma espada, 2 paus, 2 copas, esta mão marcaria 2 copas, que é uma mão fraca com 5-4, económico, 5-4 pelo menos. Nesta situação, é uma situação de terceiro naipe forcing, em que 2 copas é o naipe imediatamente de seguir ao naipe do abridor, por isso 2 copas aqui seria, pronto, é uma daquelas situações que dá lugar a muitos erros das parcerias, que o 2 copas seria de terceiro naipe forcing, por isso nesta situação pronto, o abridor mostrou aqui 6 cartas, podemos aqui perfeitamente estar a passar. Ou temos aqui, portanto, no caso temos aqui um ouro, marcaríamos aqui 2 espadas. Agora nunca podíamos era estar aqui a marcar 2 copas com esta mão. Portanto, tivemos aqui mais alguma. Um pau, uma copa, uma espada. Pronto, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pronto, 11. Estamos então na segunda zona, não é? Na zona de convite. Uma espada, 3 espadas. E agora deixamos a opção para o parceiro. Parceiro, não mínimo, máximo. Neste caso tem 17 pontos. Pode marcar 4 espadas. Tivemos aqui mais alguma. Um pão, uma copa, 2 paus, 4, 8, 9, 10. Pronto, o parceiro negou 4 espadas, não é? Um pau, uma copa, não tem lá 4 espadas. Nós temos aqui problemas ouros, podemos até aqui marcar um terceiro naipe afirmativo, mas estamos naquela situação de segundo nível, de segunda zona de convite. Temos o parceiro promete aqui 6 cartas, não pode ter 5. Se tiver 5 ou tem uma mão não, podem ter aqui 5 se tiver 5 paus e 4 ouros, por exemplo. Aí sim, teria 5 cartas. Nós temos 3 cartas, temos um fit, uma mão de convite, temos aqui uma voz excelente, marcar 3 paus e definimos perfeitamente a nossa mão. Pronto, o parceiro mínimo 7, 8, 12 vai passar. Um pau, uma copa, dois paus e 3 copas. Pronto, 3 copas, como vemos nessa situação, não é uma situação forcing partida. Tem uma mão de convite, não forcing. O abridor mínimo curta copas, com uma copa deve passar, ou quer dizer, só com uma mão, excepcionalmente com muitos paus, pode marcar a 4 paus, mas mínimo dificilmente vai marcar aqui 3 síndrome. Com 2 cartas a copas, também depende, se tiver super mínimo pode passar, com mais um pouco mais que mínimo marcaria 4 copas. Nesse caso
8, 9, 10, 11, 12. Tem 12 pontos. 50 na Copas. Pronto, a única voz aqui que pode. Pronto, aqui a 3 sem trunfo até pode encaixar, não é? Mas não é, não é bem marcar aqui 3 sem trunfo, são situações que muitas vezes acontecem. Está-se a jogar aqui nessa situação em 3 sem trunfo, quando geralmente é um desastre. E 3 copas pode perfeitamente ser o melhor contrato. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quer dizer, estamos aqui 12 em frente a 9, 21 pontos. Estar a jogar 3 sem trunfo não deve ser sem naipe para correr. Pronto. Mas vemos aqui mais uma situação. Pau. 7, 9, 10, 11, 12, 13. Uma copa. Espada. Pronto, 13 pontos. Nesse caso, estamos na terceira zona, força em partida. Temos aqui a voz disponível de 2 ouros, que é forcem por uma volta, de segunda ou terceira zona. Mas marcando aqui 3 paus, esta situação não é uma mão de limite. Se apoiarmos o naipe de abertura e não o segundo naipe, é uma mão de força em partida. 3 paus aqui promete 3 ou mais pontos. E agora o abridor com marcar 3 ouros. E agora nós 3 sem trunfo, por exemplo. Passo, pronto, aqui é um exemplo só, não é? Não interessa depois aqui o resto. Temos aqui 10 a linha, não sei se até 6 paus não era mal, mas era aqui só para ver o caso. Pronto, esta voz de 3 paus é então força em partida e o parceiro não pode passar. São situações também que geralmente dá lugar a muitos erros. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Pau. Pau uma copa. 3 paus. Pronto, aqui nesta situação, 2 espadas. O abridor negou espadas, negou 4 espadas. Aqui 2 ouros seria então o terceiro knife forcing, mas não forcing partida, seria forcing por uma volta, com aquelas mãos de 11 ou mais pontos. Nesse caso, nós temos 13 pontos, podemos aqui marcar o nosso naipe de espadas. Aqui nós temos pega ouros, mas aqui o nosso objetivo é encontrar aqui 3 cartas a copas e preferir jogável 4 copas, estar a jogar aqui 3 sem trunfo. Caso aqui abridor marcou 3 sem trunfo. Portanto, 4, 8, 9, 10, 11, 12. Portanto, isto agora também depende um bocado das combinações. Há quem joga aqui 2 sem trunfo, ser 12, 14, quer dizer, como 2 espadas, é força em partida. Quem joga aqui 2 sem trunfo, ser 12, 14 e 3 sem trunfo, 15 a 7. Mas o normal é ser não combinado, é ser ao contrário. Quer dizer, 3 sem trunfo deve ser uma mão faz-te raiva ao mínimo e 2 sem trunfo deve ser uma mão máxima para deixar espaço para o leilão. Ser dentro de um pau, 2 paus, 15 a 7, desculpa, eu disse 15 a 7, não. 2 espadas. O abridor está limitado, então, como sabem, a 16 pontos. Então, 2 espadas, 2 sem trunfo. Uma situação força em partida tem que ser uma situação máxima. E 3 sem trunfo tem que ser uma situação de mínima 11, 13 pontos. Faz-te a raiva. Quer dizer, isto é acho que nem é uma questão de combinar, isto é uma questão, são os princípios do Bridge. Situação força em partida, vozes em salto são fracas, vozes sem serem salto são mais fortes. Vamos continuamos aqui mais algum exemplo. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13. Pau. Pau, uma espada. 2 paus. Portanto, e aqui mais uma vez. Portanto, 3 copas. É aquela situação de sempre força em partida com 5-5, pelo menos. Com 5-4,
espadas e 4 copas, passaríamos aqui pelo terceiro naipe afirmativo, teríamos de passar aqui por, não por 2 copas, que é não forcing, passaríamos por 2 ouros e depois mostraríamos o naipe de copas. Nesta situação, estamos aqui a mostrar um 5-5 ar, forcing partida. Há parcerias que jogam aqui mãos limitadas. Pronto, isto agora depois é uma questão de refinar mais, mas não combinando nada, pronto, jogando o terceiro naipe afirmativo, 3 copas é 5-5, game forcing. Mais alguma situação? Pronto, esqueci de marcar a voz do abridor, mas não interessa. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Um ouro, uma espada, 2 sem trunfo, 4, 5, 7, 8, 9. Pronto. Esta mão com 5, 6 pontos, imagina aqui com 5, 6 pontos, mesmo este tipo de mão, não deve aqui marcar 3 ouros. Pronto, 3 ouros é, imagina com 5 pontos. 3 ouros é não forcing. Isso, 3 ouros não. A voz fraca deve passar. Os 3 ouros aqui é uma mão forcing partida. Uma mão limitada que não diz ainda a força da mão. Portanto, que é este caso, 4, 5, 6, 7, 8, 9, enfrenta 18. Podemos perfeitamente, calmamente marcar 3 ouros. Três sem trunfo. E agora vamos aqui passar. Também não tem, sem pensar muito. Mas como estou a ver o abridor, deve ter lá defesa a pausa e defesa a copas para marcar a 3 sem trunfo. Vamos ver aqui mais alguma situação. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Um pau. Uma copa. Pronto. 2 espadas. 4, 5, 6, 7, 8, 9. E como temos feito as espadas, contamos aqui mais 1.10. Portanto, como tínhamos visto, isto é uma situação semelhante à inversa. 4 espadas seria aqui um fast arrival. Neste caso, não é situação de inversa. Enquanto a situação de inversa, uma mão forte, não forcing apenas por uma volta, nós aqui temos uma situação forcing partida. Por isso, 4 espadas é mesmo a mão super mínima. E 3 espadas é que aqui são. Falei que 4 espadas seria 8 a 10, não, mas é menos, quer dizer, com 5 a 7 marcaria 4 espadas e com 8 ou mais é que marca aqui 3 espadas. Portanto, 3 espadas aqui é slam dry, forcing uma mão forte, e a mão fraca marca diretamente 4 espadas. Pode, como super fraca, marcar um 2 sem trunfo, depois marcar 4 espadas, mas não é situação diversa, isto é uma situação de força e partida. O abridor pode ter, promete pelo menos a 9 pontos. Portanto, temos de distinguir as situações. O centro moderador é mais para situações de inversa. Nessa situação não se marca tanto o centro moderador. Pronto, vemos aqui mais alguma mão. Desculpa. Pronto, sobre aquelas 2 espadas, com 10 pontos, temos 10 pontos, marcaríamos 3 espadas calmamente e colocaríamos o leão em slam try e o parceiro agora vai marcar sempre o controle, pode deixar o leão em aberto sobre 3 espadas. Pronto, aqui outra situação. Um pau, uma copa. 3 paus. Isto 3 paus. É uma mão forte, mas não forcing. Mão que se pode. Que norte agora mínimo. Sem interesse a jogar mais nada, por exemplo, com um pau mínimo, poderia perfeitamente passar a 3 paus. Por isso, qualquer voz aqui é força em partida. Quer seja 3 ouros, 3 copas, ou mesmo repetição de naipe. Aqui 3 copas. Podemos marcar aqui calmamente 3 copas que o abridor não vai passar. 3 copas.
E assim, trunfo do abridor. E isto agora podemos marcar aqui 4 copas por causa dos problemas de entradas, mas pronto. Mas só para entenderem aqui esta situação do 3 copas é uma situação força em partida. 9, 10, 11, 12, 13. Então, um pau. Uma copa. 2 paus. 9, 10, 11, 12, 13. Temos aqui uma situação que temos fita paus. Estamos na terceira zona, não é? 3 ou mais pontos para jogar a partida. Podemos aqui marcar 3 sem trunfo, mas pode ser 3 sem trunfo, pode ser perigoso. Imagina o parceiro pode ter até defesa às espadas, mas o ideal é ser ele a receber a saída às espadas. Nós defendemos perfeitamente os outros 2 naipes, por isso o ideal aqui é não marcar 3 sem trunfo, mas marcar aqui o tal terceiro naipe forcing. Queríamos aqui 2 ouros, que é o naipe imediatamente acima do naipe da repetição do naipe de abertura. Não estamos a prometer ouros, não estamos a prometer comprimento a copas, é apenas um pedido de inscrição do naipe do abridor. Do abridor agora em consequência. Dois sem trunfo. Como vimos, o abridor agora primeiro deve mostrar se tem 3 cartas a copas, deve marcar 2 copas. O que pelos vistos não é o caso. E depois, se tiver defesa no quarto naipe, neste caso, se tiver defesa às espadas, marcaria 2 sem trunfo ou 3 sem trunfo, mínimo ou máximo. 2 sem trunfo seria mínimo, porquê? Porque 2 ouros é uma mão de limite ou mais, só promete 11. Por isso, 2 sem trunfo é uma voz mínima, não force. E 3 sem trunfo seria então máximo dentro de um pau 2 paus, quer dizer, dentro de 10 a 16. 3 sem trunfo seria 14 a 6, 2 sem trunfo seria 10 a 13, por exemplo. E agora calmamente marcaríamos 3 sem trunfo. E tínhamos agora o abridor receber as saídas, quer a ouros, quer a espadas. Temos aqui mais alguma situação. Um ouro, uma espada, 2 ouros. Portanto, temos uma mão da terceira zona, força em partida. Se marcássemos aqui 3 copas, força em partida, estávamos a prometer um 5-5. Por isso, e marcando aqui 2 copas não é o bicolor económico de fraco, porque estamos a marcar o terceiro naipe no naipe imediatamente acima da repetição do naipe, do abridor. As 2 copas, uma voz artificial, não promete copas, nem promete voos a copas. Uma voz de espera, quer dizer, uma voz que pede descrição ao abridor. O abridor agora, como sabem, marca por prioridades, não é? 3 ouros, que nega 3 cartas de espadas, nega 4 cartas a copas, quer dizer, podem ainda ter 4 cartas a copas, mas está mínimo, mas em princípio nega 4 cartas a copas. É muito raro marcar aqui 3 ouros sem 4 cartas a copas. Neste caso, agora nós então poderíamos estar aqui a marcar 3 espadas ou até mesmo 3 copas. Até acho que marcaríamos aqui 3 copas. E mostrando então 5-4, se não teríamos marcado uma espada 3 copas diretamente. Agora o abridor marcou 3 espadas. Mostra aqui lá 2 cartas de espadas e nós agora sobre 3 espadas marcamos 4 espadas. Bom, como estão a ver, o abridor não tem controle a paus, não tem pega a paus, tem 3 copas, sobre 3 copas. Deve entender que esta voz não promete 5, senão marcaria uma espada 3 copas. E por isso mostra aqui um apoio retardado às espadas. Negou 3, mas agora está aqui a prometer 2 cartas. Vamos ver se temos aqui mais alguma situação. 7. Um ouro.
uma espada, 2 ouros, 7, 9, 10, 11, 12, 13. Pronto, aqui é a mesma coisa. 2 copas seria terceiro Knife Forcing. Pronto, e 3 sem trunfo. O que é que sabemos deste 3 sem trunfo? Nega 3 cartas das espadas. Tem defesa no quarto naipe a paus. E está máximo. Senão, mínimo, marcaria aqui 2 sem trunfo. Pronto, estão a ver 9, 10, 11, 12, 13. Tem 13, mas tem um bom naipe de ouros para correr. Que vale mais que 13. Por isso marca aqui 3 sem trunfo. Acho que por tudo. Por hoje é tudo. Eu espero que tenha sido útil este vídeo relativamente aos rebites. Pronto, isto não é um vídeo de convenção, mas acho às vezes mais importante primeiro saber esse tipo de continuações que acontecem muito mais vezes do que às vezes estamos a incluir aqui uma convenção muito refinada para uma situação muito especial que praticamente nunca acontece. E acho que antes de avançar para um sistema refinado, um XPTO, acho que é importante saber jogar o natural, as continuações naturais e podemos saber como é que se deve marcar o rebido do respondente para podermos estar a jogar à frente de qualquer jogador de bridge que tenha estas. Pronto, que tenha também visto este vídeo e não te confunda mais as situações de quando é que são situações forcing e pronto, todas essas situações de ruído do respondente. Pronto, é tudo por agora e espero vos ver no próximo vídeo e se virem algum erro ou alguma coisa que não estejam de acordo ou acham que não falei bem, pronto, ponham nos comentários e vemos no próximo vídeo. Tá bom?